detalhes à parte aí dessas coisas aí. Tá tudo certo. É. Tá tudo certo. Eu agora voltei a dar plantão, né, no pronto atendimento, e talvez ano que vem eu tenha que voltar para o campo de frente de novo, né? Atenção primária. Atenção primária. E na minha época, quando eu atendia, isso já tem vários anos, nós tínhamos alguns programas. Eu vi que mudou bastante coisa. Sim. E um dos programas que eu fiquei bem preocupado foi Hiperdia, porque Hiperdia não funcionava. Era bem, vamos falar assim, era um tapa-buraco da prefeitura, né? Não era um programa nacional, mas também não era um programa municipal e não era um programa nada padronizado. Era do posto. Né? Era uma forma assim de tampar um buraco. E eu ouvi falar que mudou alguma coisa, existe um programa novo que entrou no lugar, na verdade. Uma nova abordagem. Isso, normatizando tudo isso e nada melhor do que quem está trabalhando agora. Por isso eu queria saber de ti, o que mudou? Então, o Hiperdia, ele surgiu com uma proposta boa, né? Ele surgiu com aquela ideia assim bacana de se acompanhar o pessoal que é hipertenso e diabético, né? Então, só que não tinha não era padronizado mesmo. Sim. De certa forma, o Ministério da Saúde tinha isso bem padronizado. Você tinha pelos cadernos da Atenção Primária e Saúde como deveria ser desenvolvido o Hiperdia, com base em uma linha guia. Só que o pessoal acabava adequando a depender da realidade de cada unidade básica de saúde dentro de cada município. Então você tinha várias vertentes dentro do mesmo município. Em Umuarama mesmo tem unidade de saúde, que eu já passei por 5 unidades aqui em Umuarama. E assim, umas também fazendo operação tapa-buraco. E nessas unidades eu acabei acompanhando o serviço do Hiperdia. A primeira foi uma unidade básica de saúde, que foi Lisboa, que realmente assim, eles faziam o Hiperdia como era para ser feito. Tinha as reuniões semanais com os pacientes hipertensos e diabéticos ou hipertensos e diabéticos, e ali dava uma palestra, uma orientação, etc. Renovava as receitas. Se o paciente estava muito tempo sem fazer algum exame de laboratório, ou passar por consulta, ou naquele momento estava apresentando algum pico hiperglicêmico, ou até mesmo um pico hipertensivo, automaticamente ele era encaminhado para o UBS para uma consulta médica. A maior parte bem semelhante. Mas essa parte da avaliação ali. Isso, porque a proposta é essa. Mas já passei por unidade de saúde, por exemplo, que não tinha reunião nenhuma, porque o médico e a enfermeira não achavam aquilo oportuno. Nós tínhamos. Entendeu? Então eles já não faziam. O que eles preferiam era deixar o paciente livre. Aí de repente ele ia qualquer dia da vida, do ano, aí ele lá e passava por consulta. Já passei também por unidade básica de saúde, que o Hiperdia era uma coisa assim um tanto quanto perigosa, porque você tinha a PA dos pacientes mais baixa era 15, 10. Tinha paciente que estava batendo na casa dos 220 por 140, lá no Hiperdia. E totalmente assintomático, eles disputavam entre eles quem tinha pressão mais elevada. Que beleza. Né? Maravilhoso. Então assim, eles tinham também o perfil de trabalho deles, dessa equipe. Tá, o Hiperdia viu que não deu certo. Né? Aí eles colocaram um outro programa, que é o programa de doenças crônicas não transmissíveis. O Atual. Certo. Tá? Esse programa, sim, ele já faz parte também das cadernos de atenção primária e faz parte e tem oficina, tem linha guia do hipertenso e diabético. Tá? E assim, as unidades básicas estão buscando seguir essa conduta. Aqui em Umuarama todo mundo já estava se alinhando, estava direcionando para isso, mas entrou a pandemia e mudou o curso do processo. Então é recente isso? É recente. Do ano passado, né? Do ano passado. Eu estou para dizer assim que isso aí veio mais, assim, começou meio que disseminar, final do ano retrasado, o ano passado já deu início, esse ano o pessoal acordou um pouco mais, então a coisa deu uma freada por conta da pandemia. Então, o programa de doenças crônicas não transmissíveis é direcionado para o indivíduo diabético, hipertenso ou diabético hipertenso, né? A dupla dinâmica. E assim, a idade que assiste esses pacientes é até 59 anos. A partir dos 60 anos de idade já é o programa do idoso. Se o idoso é hipertenso e diabético, quem assiste é o programa do idoso. Se nós adultos jovens ou chegando na casa dos 50,9, então quem assiste é o programa do DSNT, doença crônica não transmissível. E depois? Aí depois bateu 60 anos e vai para o idoso. Entendeu? Você tem outras demandas
né, biológicas, aí tem seguido de uma maneira diferente. Mesmo tendo doença de base. Mesmo tendo doença de base, né? Então, assim, o programa ele é muito bem-vindo. Ele está vinculado à estratégia de saúde e família, tá? Dentro da APS. Então, eles estão ali devidamente vinculados. Quem faz o manejo são médicos que cumprem a estratégia de saúde e família. Certo. Que eles estão dentro da estratégia. Aqui o Morama tem essa questão aí, digamos que administrativa, de contratar médico de 20 horas, o médico de 40 horas. Então, assim, os médicos de 20 horas e tem médicos de 40 que não fazem estratégia de saúde e família. Então, automaticamente, eles não fazem o programa de doenças crônicas não transmissíveis. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu na minha prática hoje clínica, dentro de uma OBS, eu não faço o programa. Mas eu estou contextualizado ali. Por quê? É uma coisa que eu falo para os alunos. Quando você tem um paciente que há muito tempo não passa em consulta médica, você faz aquele screening básico dele ali, né? Normal. Você faz aquele levantamento, pede laboratório. Se ele chega com uma queixa diferenciada, você vai investigar se aquilo é normal, se aquela queixa está relacionada com algum processo de envelhecimento, enfim. Você vai, né, averiguar o fato. Pediu o exame laboratorial, né? Pediu um mapa de pressão arterial. Fechou o diagnóstico de um mapa de pressão. Fechou o diagnóstico de uma hipertensão arterial sistêmica ou um diabetes, você já vai conduzir aquela pessoa para o ambulatório de doenças crônicas não transmissíveis. Entendeu? Ele pode até vir comigo por outras demandas, porque você acaba criando laço com o paciente, né? Mas assim, o segmento dessa doença crônica tem que ser manejado e acompanhado por esse ambulatório. Entendeu? Poxa, que legal. E para quê, né? A gente sabe que assim, a gente tem essas comorbidades que elas deixam a pessoa mais propensa a complicações de caráter secundário e terciário, né? Então você tem um paciente que ele é hipertenso, né? Que pode evoluir para uma coronariopatia, que pode evoluir para um infarto agudo do miocárdio. Estratificação, então. E como é que funciona a estratificação? A estratificação ela vem assim, você recebe o paciente já no ambulatório, né? De acordo com os exames de imagem, os exames laboratoriais, você vai pontuando ele. Se ele tem só uma doença, é uma estratificação que ele recebe. Se ele tem duas, uma hipertensão, diabetes, já é classificado de outra maneira. Então a gente tem uma classificação do baixo risco, médio e elevado risco de desenvolver alguma complicação cardíaca, né? Quanto maior a estratificação dele em termos de níveis, maior o risco de algum evento cardíaco. Entendi. Entendeu? Então essa estratificação ela vem assim para nortear essa abordagem relacionada ao risco de doenças e complicações cardiovasculares. Então aí já engloba também então os exames, lipidograma, tem que englobar. A gente não pode esquecer, por exemplo, que todo paciente que ele é hipertenso, só hipertensão, ele já fica propenso a problemas secundários. Então, assim, é uma doença que vai acometer na estrutura anatômica do vaso, entendeu? Não é passiva, é uma doença de caráter ativo. Sim. Então, aquilo vai tendo complicações. O paciente ele pode ter atrelado a isso um quadro aí de ateromatose. A gente sabe muito bem que placa de ateroma, de longe, é uma coisa passiva, também ativa, lesionando parede, predispondo o processo inflamatório em parede, né, em íntima, né, a porção íntima do vaso sanguíneo, e assim, em arteríolas, né, então estruturas mais finas, que você vai tendo complicação e piorando muito essa performance, né? Performance do órgão, né? Isso, a performance cardiocirculatória. Eu tenho recebido bastante pacientes direcionados para fundoscopia. Sim. Na parte oftalmológica. Então, daí assim, aquele paciente que eu expliquei isso para os alunos assim, o paciente que abre o quadro de diabetes tipo 1 numa fase de idade mais precoce, né, a gente tem uma conduta com ele. É aquele paciente que às vezes entra numa porta de emergência com quadro de acidose diabética, né, que é um indivíduo mais jovem. Agora, tem aquele indivíduo que ele já era diabetes tipo 1, né, de repente ele pode descompensar também por outras questões. Agora, o indivíduo, quando abre um quadro de diabetes tipo 2, por questão de resistência periférica à insulina, ele tem que passar por um processo de avaliação. Ele tem que passar pelo oftalmo para ver o exame do fundo de olho, né? Ele, assim, se tiver algum achado no ECG, porque o ECG, nós que pedimos atenção primária, a gente tem que ver se você tem ali uma FA, se você tem um bloqueio de ramo, entendeu? Então, a gente precisa ter essa dinâmica ali. Depois de você examinar esse processo todo, você vai seguir as demandas. Eu posso pegar um paciente com uma função renal prejudicada, eu tenho que caminhar para o nefro. Para isso eu vou ter todos os cálculos, as fórmulas, né? E como avaliar todos os critérios. Então, assim, a estratificação ela vem para amparar dessa maneira. Você recebe o indivíduo com aqueles exames de sangue.
Você tira daquele indivíduo a informação. O que o senhor tem? Ajuda bastante no encaminhamento. Com certeza. Ajuda Porque muito. assim, o que ele vem apresentando, por exemplo, se ele chega e fala, olha, eu estou com diminuição da acuidade visual, né? Estou enxergando turvo e vou mandar para o oftalmo. Se ele vem lá, você calcula a função renal dele está prejudicado. Uma ureia alta, uma creatinina alta, encaminho para o nefro, né? Se eu tenho lá um paciente que você está já fazendo com ele monoterapia, terapia combinada de antihipertensivo, entrando com um diurético, e você não tem uma melhora do perfil, né? você não tem melhora do perfil da hipertensão dele, você vai encaminhar para o cardiologista. Então a gente tem que ter esse critério, né? Então a estratificação ela vem embasada nisso tudo. E você vai estratificar, né, de acordo com o laboratório, de acordo com a clínica, de acordo com as informações do paciente, você vai classificar em risco leve, moderado e alto, ou grave, como alguns chamam também. Então isso já está na linha guia, isso está lá. Está, né? Normatizado. Então. Está normatizado. O que foi mudado agora, que antes, né, quando eu passei pela academia, o que se falava era em critérios de Framingham. Aí depois foi mudado, porque fizeram estudo em Framingham, uma cidade, não sei se norte-americana ou britânica, não me recordo agora. E assim, foi assim, utilizado um bom tempo para estratificar risco. Mas depois foi tirado, feito uma adaptação, porque ele tinha alguns nuances lá que poderia direcionar para o erro, né? E que acabou usando os critérios agora que não são Framingham mais, né? Mas se você pega, por exemplo, o consenso brasileiro de doenças cardíacas, né, ou de hipertensão arterial, ele faz uma referência à questão da estratificação. Se pega, por exemplo, o Tratado de Medicina de Família, que é a última edição agora, também tem uma abordagem bem bacana. E se não quer pegar literatura, você pode ir direto nas linhas guias fornecidas pelo Ministério da Saúde. Está tudo lá, não tem mistério. O ano retrasado foi tentada, que teve um probleminha, mas fazer uma atualização com a gente, fazendo uma oficina, né, de DCNT. Foi quando começaram a levantar o processo de manejo dessa forma. Só que acabou não dando certo por questões aí de organização mesmo, de agenda do colega e da equipe, enfim. Mas ficou de retomar, iria retomar esse ano, mas de novo a pandemia estragou tudo, né? Sem pedir licença. Mas de um modo geral, assim, existe e ele é cabível e é fácil de fazer. Então, na verdade, independente de eu estar voltando ou não para o posto de saúde, eu teria que já estar vendo isso, viu? Porque com certeza. Eu teria que entender, mesmo mexendo com a parte de especialidade, eu teria que ter essa noção. Porque existe também depois, creio eu, a contrainferência tão sonhada que a gente anda. Que é um pensamento positivista, né? Porque assim, a gente tem que saber, eu até falo também, para quem quiser ouvir, já conversei com o pessoal da secretaria com a questão de melhoria mesmo do segmento de saúde, né? A gente poder assim, trabalhar legal. Nós não temos que ser classificados como médio de carga horária. Então, 20, 40 horas de apoio. Médio de 40. Não, médio de apoio, eu falo que eu tenho pavor dessa palavra. Porque assim, nós somos médicos. Sim. Então, nós estamos dentro de uma unidade básica de saúde. Então, a gente tem que entender. Mesmo que eu não faça aquilo, eu não faço vacina. Mas assim, vira e mexe sendo chamado na sala de vacina para avaliar uma criança, porque as técnicas. Assim, você fala, doutor, a criança está assim, assim, assado, eu tenho que entender daquela vacina para saber, não, pode fazer. Entendeu? Não tem. Isso é função do médico. Isso é ato médico. A mesma coisa você está dentro de uma unidade básica de saúde, você precisa entender como funciona, do começo, meio e fim. O paciente que ele, por exemplo, quando a gente direciona o paciente, essa parte eu gosto muito, porque a gente vem conversando, eu falo com a enfermeira e a colega que faz, eu falo, hoje caminhar o paciente falando de tal, vai ter que fazer uma busca ativa dele, porque se ele passou comigo, tá epidêmico, pediu um mapa, a média de pressão arterial dele foi de 150 por 90. Então, o paciente já entra, né, em classificação 1 de hipertensão arterial. Indicação de mudança de hábito de vida, se necessário entrar com monoterapia, né? E isso está lá no consenso de hipertensão arterial. Então, não é tirado do além, né? Equipe multidisciplinar agora, como é que está funcionando? Fundamental. Apesar de nós termos, houve uma mudança dentro do cenário da saúde brasileira no sentido de atenção primária.
o NASF, ele não existe mais. A verba, ela vem para a contratação de pessoas para poder dar subsídios, né, e condições, e amparo, assistência para a atenção primária. Você não tem aquele grupo mais. Entendi. Eu acho isso, assim, como tudo na vida, né, nem tão ao céu, nem tão ao inferno, mas tem um ponto que é favorável. O NASF não dava cobertura para todas as unidades, entendeu? Algumas ficavam meio de escanteio. Sim. A atual unidade que eu estou agora era assim, que tinha algumas dificuldades de pedir suporte do NASF. Só que a situação estava muito complicada mesmo. Então hoje você não vai ter equipes NASF, você vai ter profissionais. A verba sai do Ministério da Saúde, vem para o Estado do Paraná, por exemplo, para o município. Então essa verba é para poder contratar profissionais que contemplam o antigo NASF, né? Eu achei isso muito sábio. Quem inventou esse negócio eu achei muito bacana. Interessante mesmo. Que a gente tinha realmente problema em conseguir vagas, horários para avaliação NASF. Né? Então, assim, o que é legal deixar bem frisado mesmo, e ficar bem claro, é que a unidade ela está aberta para o usuário. Esse usuário ele vai entrar na unidade básica de saúde, entendeu? Ele vai ser acolhido. Acolhimento não é a mesma coisa que triagem. Sim. Triagem é você levantar sinais e sintomas do paciente, que inclusive eu acho que isso é uma coisa da seara médica, né? Os alunos têm que verificar sinais vitais, eles têm que saber se é afiado a impressão arterial, porque senão fica uma coisa muito indébita. E assim, ele é acolhido, o acolhimento, ele direciona ao levantamento da vida do paciente, né, do usuário. Vai levantar o histórico dele. Tem que saber quanto tempo que ele não vem no posto de saúde, por que ele não vem há quanto tempo no posto de saúde. Feito isso, ele vai passar por uma consulta médica, entendeu? Tem que passar. E nós, médicos, vamos conversar com ele, entender essa situação que ele está passando agora, fazer um inventário alimentar dele, um inventário de atividade física, um inventário do dia, se dorme bem, se não dorme. Anamnese completa. Completa. Se ele tem algum estado psiquiátrico que leva ele a crise de ansiedade, não leva, Sim. porque hoje a gente está vendo um monte de gente com PA descompensada por crise de ansiedade. Agora, nessa pandemia, dados recentes de hoje, conversando com o pessoal da farmácia, falaram que psicotrópicos aumentou a venda ao dobro. Sim, com certeza. 100%. Então, foi, poxa... Psicotrópico, ansiolítico e os antidepressivos, né, os inibidores de captação de serotonina e os duais estão, sim, campeões de bilheteria na venda. Inclusive, hoje, esses medicamentos, eles chutaram os AINES. Os AINES, eles sempre foram carro-chefe. Então, eles estão ali agora, pareando. Uma coisa absurda de saber disso daí, né? Mas é a realidade que a gente tem de saúde hoje. E isso é mundial. Isso é mundial. Nos países que são desenvolvidos, os países em processo de desenvolvimento. Aí onde vai entrar o Brasil, né? Sim. Mas assim, então, aquele projeto que é o pessoal, né, que está com a gente, do MedLeague, um projeto que eu acho fenomenal. Sim. Os alunos, assim, né, nota 10 para eles. Esse projeto... Você teve reunião esses dias atrás? Tive, na verdade, assim, eu fui convidado para coordenar o projeto. Para mim foi assim, uma coisa muito valiosa, porque você vê como nossos alunos estão andando bem. Os do terceiro ano estão quase voando sozinhos e os do primeiro ano já demonstram um interesse magnífico, né? Que bom, que bom. E uma visão muito madura. Sim. Então, assim, esse projeto, o que eles trabalharam, né? Eles começaram a ligar, primeiro foram na unidade básica de saúde, pegaram as fichas espelhos, sabe a ficha espelho? Sim. Que o DCNT ele tem a ficha espelho dele, tá? Com os dados do paciente, as informações quanto aos exames laboratoriais, tudo tá ali. Eles pegaram a ficha espelho e começaram a anotar o nome dos pacientes que estavam há mais de 6 meses sem voltar para a unidade básica de saúde. Aí eles foram ligando para esses pacientes, se apresentando, né, e passando orientações para eles quanto à questão do uso da medicação, dando suporte por telefone. Desvinculado então do posto de saúde. Desvinculado. O vínculo, a ponte do posto de saúde foi para buscar, para levantar os pacientes, né? Foi o ponto epidemiológico. Entendi. Depois a ação foi ligar para esses pacientes e levantar o porquê que eles estão afastados. Então, assim, né? Esses alunos estão agora trabalhando em epidemiologia. Eles estão entendendo por que serve epidemia. Se eles não perceberam ainda, estão fazendo epidemiologia, entendeu? Isso é o fundamento da medicina. Epidemiológico. E desse levantar aí, você tem ainda, até brinco com isso, fala assim, ó, desse projeto saem 5 trabalhos para apresentar na Semana Científica. Tranquilo. Então eles fazem esse trabalho, depois acabaram tendo um levantamento social também, né, de algumas situações bem particulares ali. Até na próxima reunião que nós teremos, já vamos levantar essas questões mais particulares e apresentar para a unidade básica de saúde, né?
A gente não tem. Envolver, envolver outras questões, né? Porque nós não podemos. Aí. Isso. A intervenção tem que ser da unidade básica. Legal. Para não haver o envolvimento do aluno com a família, por enquanto, porque esse contato é via Grambel, né? É telefone. Então a gente não pode liberar esse contato ainda, né? Por enquanto, não. Mas então, assim, por que você foi tocando nesse assunto? É porque você está dando um suporte para aquela pessoa que tem essas doenças crônicas e que isso pode descompensar, entendeu? Ele começar a cair na atenção terciária. Aumentou a demanda de infartado, aumentou a demanda de paciente AVCzado, entendeu? Nós tivemos um aumento mais expressivo de paciente com TEP, né? Porque tudo virou Covid. Sim. Então, tudo virou Covid. Ninguém morre mais. Ninguém morre mais. Eu lembro assim que os plantões anteriores que eu fazia na porta de emergência, era uma coisa, todo ano tinha uma enxurrada de infartado. Então, nem tudo é Covid, os infartados estão aí na porta. E estão aumentando mais porque eles estão mal manejados. Porque eles estão com medo de unidade básica. Né? Esquecendo de procurar, olha, interessante porque de repente pode virar uma parte do programa, hein? Com certeza. É interessante mesmo. Então a gente tem que ter esse tato, né, que isso é muito importante. E por que, né, falar disso tudo dentro da disciplina de epidemiologia? Quando a gente entra numa unidade básica de saúde, você tem que conhecer o território daquilo lá. Você tem que conhecer a epidemiologia daquele local, para você trabalhar o que é crônico. Então, nós estávamos tendo uma reunião da residência e um aluno fez uma pergunta que eu achei muito inteligente. Que ele perguntou para nós se nós sabíamos, né, qual era o perfil dos pacientes com hipertensão, quais eram os valores mais prevalentes assim, de pressão arterial. Ele perguntou no geral. Ele perguntou no geral. Assim, já hipertenso, dentro das classificações de hipertensão, entendeu? Se eu tenho uma classificação, uma classificação 1 ou 2 ou 3 eu fugi o termo correto, não é classificação, outro termo. Para classificar, né, a pressão arterial ali. Então ele fez essa pergunta. Aí as meninas das residências responderam, não sei e tal. Eu falei, tem que saber. Epidemiologicamente? Tem que saber, porque é epidemiologia. Eu tenho que chegar numa unidade base, tem que ter um diagnóstico de território e pensar, essa unidade eu vou ter em quantos hipertensos? Eu tenho 300 hipertensos. Quantos hipertensos estão no estágio 1? Quanto no estágio 2? Então, você comentou, tem um dos postos... Isso. Mais Se alto, eu pegar aquele posto de saúde e ver lá uma quantidade, diferente. Lá eu tenho uma média expressiva de estágio 2 para 3. O que está acontecendo ali? Entendeu? Onde está o erro? A gente tem que identificar. Porque eu tenho certeza que a demanda de paciente complicado é lá. E é tão verdadeiro isso daí, tão verdadeiro, quando tinha o plantão do SUS, que era a cada 4 dias, entrava o PECAM, eu perguntava para os pacientes, eu gostava de saber, que posto que é o seu? Assim, eu gostava de saber. E curiosamente, o posto que tinha uma maior demanda desse paciente na porta era bem esse posto que não falava uma questão ética, mas assim era lá. Entendeu? Olha como que isso é fascinante. Não, sim. Então a gente faz epidemiologia o tempo todo trabalhando. Não tem como. Não, você vai saber trabalhar dessa forma. Você ficar, né, atento e tal. E até assim, estava conversando, né, sobre o que seria perfeito assim, nesse cenário de saúde, né? O que seria legal pra gente, assim. Tem coisas que eu acho que é fácil, até incluir você, por exemplo. O paciente que vai para fundoscopia, o médico da unidade básica de saúde, seja médico de família de formação ou colega que faz estratégia de saúde, ele tinha que fazer o exame de fundo de olho. A fundoscopia tinha que fazer. Né? E é simples. Só que se você mandar fazer uma fundoscopia, eu vou patinar no gelo. Aí eu vou ter que capacitar. Olha, entendeu? Quem sabe um novo projeto. Um projeto pra gente poder idealizar com nossos alunos também, né? Ótimo. E assim, já faz fundoscopia, opa, achei algo de anormal. Manda pro oftalmo. Entendeu? Da mesma maneira que eu vou usar uma forma para quantificar a função renal e encaminhar para o nefro, que eu tenho essa habilidade para poder fazer isso daí, eu tenho que ter a habilidade da fundoscopia, né? Aqueles pacientes, por exemplo, que têm um histórico prévio de um IAM, né, que já teve um evento cardíaco, o paciente teve algum evento neurovascular, ao meu ver, o acompanhamento dele de placas de ateroma, a formação dessas placas em carótida, tinha que ser feito na unidade base de saúde. A gente tinha que pegar, ter o acesso ao ultrassom, a fazer um ultrassom Doppler de carótida. Mas você falou acesso. Antigamente tinha o hiperdia, as reuniões, as palestrinhas eram mensais.
como é que funciona agora? Se tem tudo isso, eu vi que é algo mais... Não, antes era semanal, né? Você tinha assim, por exemplo... toda semana tinha, mas toda assim, semana e perdia. O mesmo paciente voltava mensalmente. Isso, mensalmente. Mensalmente. Aí assim, eu estava mensalmente e nós fazíamos aquela divisão, que era uma coisa também nada muito funcional. Isso me deixava mais assim, desconfortável, porque eu sou apaixonado pela psiquiatria, né? Então tinha o pessoal da saúde mental que tinha o dia deles também. E às vezes misturava o povo de hiperdia com saúde mental. Olha que coisa mais absurda. Mesmo dia. Para poder fazer receita, até fazer uma Deckervine. Fazer um Deckervine. Aí assim, era aquele jeito bem mal elaborado mesmo, sabe? Mas isso foi num município que eu trabalhei, não era legal. Como está sendo feito hoje, a depender da estratificação de risco, a depender da estratificação, o paciente ele passa com o médico a cada 3 meses ou a cada 6 meses, jamais um ano. Entendi. Entendeu? Aquele check-up geral, ele pode até ser feito anualmente por pessoas que não são comórbidos, né? Sim. É quem já botou o pé acima dos 45, ganha um pezinho aqui, muda a alimentação ali, começa a dormir direito, seja uma fadiga isolada. Então esse pessoal do check-up geral, né? Agora, quem é hipertenso e diabético, ou hipertenso ou só diabético, ele vai passar a cada 3 meses ou 6. Se o indivíduo ele é hipertenso e diabético, duplinha dinâmica, ele já passa a cada 3. Se ele tem hipertensão e diabetes, entendeu? Ou tem só diabetes e um pé diabético, ele passa a cada 3. Entendeu? Você vai manejando ele. Sim. E essa história, por exemplo, a gente tem que ter uma imensidão do que é mais comum nessas doenças, por exemplo, imaginar que eu acho meio lógico, a pessoa fica tendo, nos dias de hoje, pé diabético ainda. Deixa eu parar pra pensar. É meio inaceitável. Você olha assim e fala, mas o que está acontecendo? Eu estou numa unidade básica de saúde agora que, assim, a gente começou a perceber um número expressivo de pacientes com lesões e pacientes diabéticos, ou seja, vasculopata, entendeu? Paciente de acometimento da parte neurológica periférica, né? Já está tendo problemas de sensibilidade, propriocepção, problemas de irrigação sanguínea, dificuldade de drenagem e mantendo o pé demasiado. Então, assim, eu vi essa realidade ali. Aí eu fui investigar, e outra médica lá, falei, vamos tentar entender isso daqui. Pena que ela saiu do posto, doutora Arielle. A estratégia de saúde de família não funcionava legal lá dentro. Você não tinha uma demanda boa, uma coisa assim mais direcionada, você não tinha. Então, talvez porque os colegas estavam com uma demanda muito grande de livre demanda, entendeu? A gente chegou, atendeu, e infelizmente tem aquele monte de coisa absurda que o pessoal vai no posto de saúde e acaba tomando tempo de elaborar os planos vinculados às estratégias. Mas hoje está mais redondo, né? Dia tal é a gestante, dia tal é a puericultura, outro dia é o DCNT, e depois que esse vírus do inferno sair de cena, a gente vai ter também a saúde do idoso mais redondinha e, se Deus quiser, a saúde mental, né? Então, é isso daí. Perfeito. Né? Então, assim, para fechar essa nossa discussão, a gente tem que imaginar que é necessário entender o que acontece naquela unidade básica. Eu tenho que ter um diagnóstico territorial. Em cima disso eu vou ter um plano, com certeza. Eu tenho que executar esse plano. E entender o fluxo. O paciente veio para mim, mas eu não faço estratégia. Entendeu? Eu tenho que conduzir para esse ambulatório do SNT. O paciente veio para mim, eu faço estratégia. E faço ambulatório. Vou investigar melhor e vou trazer ele para mim. Ele de repente deu uma fugida. Busca ativa. Nós vamos usar ACS. Porque a equipe inteira tem que trabalhar em sintonia disso daí. É o enfermeiro, são os técnicos no acolhimento e são também os ACS que fazem a ponte entre a unidade básica de saúde e a população, o usuário. E essa ponte ela tem que ser muito bem alicerçada para não criar uma mazela, entendeu? Não criar um desconforto, né? Para existir um afastamento do usuário junto à unidade básica de saúde, né? Porque se começa a gerar muitos dissabores do convívio, eles vão se afastando e não dá bom. E infelizmente, assim, a gente tem essa incumbência de manter isso. A atenção primária está para isso daí. Ela tem que resolver muita coisa. Essa é a função nossa. Não gosto de resolver, então não seja médico de atenção primária. Na verdade, não seja médico. Então não seja médico, mas tem que porque é o mínimo. É o mínimo. Você conseguir fazer o diagnóstico, saber sustentar
um bom tratamento Sim. e principalmente um bom encaminhamento para as encaminhamento. doenças básicas, que é o que? Hipertensão e diabetes. Sim. Porque é a maior epidemiologia. Sim. De longe é a maior epidemiologia, de longe é que tem mais gastos ainda, gasta mais que câncer. Falando nisso, tem se não me engano, 60% dos recursos, né? É direcionado para isso. Direcionado. Causa de morte também. Causa de morte, 70%. bate a casa 60%, entendeu? Então, assim, é muito sério. Então, não dá para tapar os olhos, assim, diante dessa doença, né? Não dá mesmo. Mas ótimo. Eu acho que isso que os alunos têm que ter também, a noção, quando formos apresentar alguma aula, alguma coisa relacionada a isso, acho que eles têm que ter essa ideia, né? Tem que ter a ideia da fonte do que é preconizado. A gente tem que pensar assim, até eu vejo alguns colegas que eles são contra certos consensos, né? Ele fala que o bom médico ele entende de tudo, mas sabe dizer não para os consensos. Mas assim, é que tem coisa que consenso às vezes tira da realidade de todo mundo, né? Sim. Mas de modo geral, ele é uma fonte norteadora. Então, se tem as linhas guias que é do Ministério da Saúde, que também sentaram e discutiram sobre aquilo lá, mas tem que partir daquela premissa. Você pode criar o teu método desde que não desassista o paciente, tudo bem, mas você tem que ter essa noção, né? Logicamente que os colegas aí, que às vezes os especialistas que estão mais antenados e tendo contato com universidades fora do Brasil, que tem essas coisas, pessoal, eu acho engraçado, você vai nesse congresso, você olha aquele povo falando, de onde esse cara tirou isso, né? Em tão pouco tempo. Mas assim, ele pode ter a conduta dele. O importante é não deixar solto. Sim. E nós, assim, eu acho como a Unipar tem essa ideia legal de ser diferenciada, tem muita coisa que a gente pode fazer diferente. Assim, fundoscopia, capacitar os alunos, né? E os médicos também que estão ali na porta da atenção primária, e outras coisas que fazem parte desse contexto. Pé diabético, tratamento de feridas desses pacientes, a gente tem que estar fiado nessa questão. E bato de novo naquela mesma tecla. As próximas atividades que a faculdade vai oferecer, os alunos de medicina vão colher esse sinal vital. Vão verificar a saturação, pulsação, aprender repulso, tem que ver, entendeu? Vão aprender a fazer coisas que o médico tem que fazer. Não deixar só o enfermeiro fazer, entendeu? Então isso é para vocês. Vocês têm que sair daquele pedestal, achando que médico é médico e os outros profissionais são outros. Na verdade, vocês têm que, para poder solicitar alguma coisa, você tem que saber. E para você saber, você tem que pôr a mão na prática. Tem que fazer. Então isso assim, porque faz parte do exame físico do médico. Sim. Né? Acho legal e tal, no hospital tem equipe que vai lá e faz isso daí, mas se eu fico meio desconfiado que não está certo, eu vou lá e faço. Nem peço de novo. Não, sim. Eu vou lá e faço. Eu acho estranho, né? Quando eu passo lá com a aparelhinha na mão, esfígado, doutor, onde você vai isso daí? Eu falo, eu vou verificar a pressão desse paciente. Entendeu? Aí, né, quando já criou-se aquele laço, aquela intimidade com a equipe, o pessoal não fica tão mais ofendido, né? Mas vocês têm que entender que a gente está no papel de chefia ali dentro, né? E que a gente tem que fazer esse contato com o paciente. E isso faz uma diferença enorme. Porque ele se sente mais acolhido porque o médico foi lá e verificou o sinal dele. Né? Com certeza. Eu acho que isso é uma obrigação. Beleza, então. Beleza? Acho que... Terceira e última vez.